Aí você, como paciente, pode se perguntar, por que o médico pediu o ecocardiograma? O que o médico está querendo saber? Qual é o foco que esse exame tem? O que o médico busca quando ele solicita esse exame? Fica atento e veja até o final. Olá, tudo bem? Dentre os exames cardiológicos, hoje nós vamos falar do ecocardiograma. É um exame com uma incidência de solicitação menor do que o mapa, Holter, eletrocardiograma, que menos solicitado do que o teste ergométrico, mas ele é um exame, como todos os outros, extremamente importante. O médico solicita quando ele tem suspeita de que os danos no coração já sejam maiores ou já tenha consequências de danos de doenças pregressas, de doenças que não têm tido um bom controle. Então, o médico quer avaliar se já surtiu alterações no coração. Para tentar deixar mais fácil a compreensão da finalidade desse exame, do que ele faz, como o médico procede nesse exame, eu vou comparar o coração a uma casa. A sua estrutura de base, tem as suas paredes, tem os revestimentos nas paredes, não é a parede crua, Tem o revestimento, tem o encanamento, tem a rede elétrica, tem os acabamentos, tem as portas, janelas. Então, o coração ele parece uma casa. Tem os espaços, tem os compartimentos e também tem rede líquida do sangue, dos fluidos do sistema circulatório. Tem a rede elétrica, que é a parte que conduz o impulso elétrico pelo coração. Então, tem estrutura semelhante às portas, que são as válvulas, que não deixam que algo que está em determinada parte vá para outra, não no momento, em qualquer momento, tem um momento adequado para isso. Tem espaços como se fossem as janelas, tem espacinhos que devem estar abertos por determinado tempo, mas depois devem ser fechados. Então, o médico vai avaliar isso. Ele é como se fosse um engenheiro que está avaliando todas as estruturas de uma casa. Ele verá a parte de fluxo sanguíneo, tanto do coração, das câmaras cardíacas, que são dos espaços cardíacos que podem se comunicar e os que não devem se comunicar. Algumas patologias permitem comunicação entre partes do sangue que não devem mais se comunicar. Até uma idade ainda é aceitável. Depois de uma idade já não é mais aceitável, isso pode causar um prejuízo. Ou se está algo pequeno, sutil, pode durar uma vida inteira. Mas com um acompanhamento, com um exame do próprio ecocardiograma, com uma frequência maior do que de uma pessoa sem essa alteração, ele consegue captar se os impulsos elétricos estão indo de acordo. Claro que tem exames que são mais específicos, mas de um modo geral ele consegue dar ao médico que solicitou, que é aquele cardiologista que vai ficar fazendo acompanhamento com o paciente, se for necessário. Ele tem dados na mão de como está o coração, de como ele está em forma física, a parte estrutural, o funcionamento estrutural do coração. Algumas doenças vão repercutir em lesões cardíacas a longo prazo. Então, uma pessoa que tem uma hipertensão cardíaca, uma hipertensão arterial de muito tempo ou muito intensa, ela vai gerar danos nesse músculo cardíaco, nas estruturas cardíacas, que um ecocardiograma vai demonstrar. Também pode ver sobre a parte da circulação do próprio coração, algumas partes. Então, só como alguns exemplos do que esse exame detecta, ele vai ver como está a densidade do músculo cardíaco, o volume cardíaco. Outros exames mostram o volume cardíaco, mas ele vai também ver isso. Vai ver como está, se uma pessoa tem uma doença hipertensiva arterial de muito tempo, ou muito intensa, mesmo em pouco tempo, mas muito intensa, vai gerar danos na musculatura cardíaca, vai aumentar o volume cardíaco. Ele vê como está funcionando as válvulas cardíacas, se elas estão retendo o sangue pelo tempo que deve reter, se ela está liberando o sangue conforme deve liberar, se não está tendo nenhum refluxo, que é voltar. Um sangue que tem que ir unidirecionalmente, ele tem que ir numa direção só, ele está voltando um pouquinho, conforme o coração faz força, ele acaba voltando um pouco. Então, se as válvulas estão com a função como elas deveriam estar, se há dilatações em vasos sanguíneos de grande calibre que tem no coração. Então, essas coisas, a parte elétrica também, ele vai avaliar partes elétricas do coração também. Um dos motivos também para que o médico solicite esse ecocardiograma é quando, de acordo com os sintomas que o paciente apresentar,
ele possa suspeitar de doenças genéticas, hereditárias, por algum sintoma que não é compatível com a idade do paciente. Então, não só idosos fazem esse exame. Às vezes, o paciente relata um cansaço sem justificativa, uma fraqueza, uma falta de ar. Então, isso também pode sugerir ao médico que seja importante fazer o ecocardiograma. Respeitar a frequência que o médico está pedindo esse exame. Não requer um grande preparo para realizar esse exame, um preparo específico. Não, inclusive, informações que são solicitadas pelo médico que vai realizar. Ele precisa de dados de histórico para fazer uma boa anamnese antes do exame, ou durante o exame mesmo, o médico pode ir conversando com o paciente, levantando algumas informações que vai direcionar ele no momento do exame nas buscas importantes. Mas, independentemente disso, se você não tem histórico de nada ou desconhece algum histórico familiar, um histórico seu mesmo, não tem compreensão disso, não é nada que impeça o exame. Como todos os exames, não menospreze, não deixe de fazê-lo no tempo em que o médico solicita, fique atento aos exames que o médico solicitou, agende o quanto antes, realize esses exames o quanto antes, vá com um acompanhante, alguém que te acompanhe na sua vida, que conheça seus hábitos, que conheça a sua rotina. Se você tem alguma dificuldade em explicar ao médico, leve alguém para que ajude. Isso tanto na consulta do exame, quanto na sua consulta de rotina. Respeite os prazos que o médico lhe disser, porque para cada tipo de exame existe um prazo em que ele pode deixar de ter uma validade mais precisa, porque outras alterações podem ocorrer. Então, se o seu médico pediu anualmente, a cada 2 anos, respeite os prazos dele e retorne ao médico com o resultado para que ele possa te dar os esclarecimentos necessários, ajustar a terapêutica que ele estiver administrando, porque muitos pacientes fazem inúmeros exames e demoram muito a retornar por vários fatores, mas se você tem facilidade de agendamento, agende o quanto antes, apresente esses exames ao seu médico. Você e o médico são os maiores responsáveis pelo seu cuidado. Obrigada até aqui e até já.